dia, Telecena. Renda básica emergencial de R$ 600 é paga a 2.500.000 beneficiários no primeiro dia. Brasileiro faz fila nos postos da Receita Federal para regularizar o CPF e poder sacar o auxílio. O hospital erra a identificação de corpos e leva a família de idosa a sepultar homem morto pelo coronavírus. Já são quase 18 mil casos no país, com 941 mortes. Circulação de pessoas e carros aumenta nas cidades brasileiras. No estado de São Paulo, a adesão à quarentena cai para menos da metade da população. Esses trechos em vermelho no mapa indicam as regiões onde há maior circulação de pessoas. Cidades do litoral paulista montam bloqueios para barrar a entrada de turistas no feriado. A Agência Nacional de Saúde decide que planos devem atender inadimplentes para ter acesso a fundo bilionário. A Arábia Saudita e a Rússia decidem reduzir a produção e encerrar a guerra do preço do petróleo. Inflação oficial de março fica perto de zero, no menor resultado para o mês na história do real. Internado com Covid-19, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sai da UTI. Uma Páscoa diferente. Famílias se adaptam para celebrar em tempos de isolamento social. Aí vamos tentar reunir virtualmente no domingo para fazer uma oração. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Um erro na identificação pelo hospital fez com que a família de uma idosa enterrasse o corpo errado. Era de uma vítima, de um homem que morreu de Covid-19. O caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. A troca dos corpos só foi percebida quando parentes desse homem foram fazer a liberação e aí viram que se tratava do corpo de uma mulher. O Ministério da Saúde confirmou hoje 941 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. O número de casos confirmados já passa de 17.800. Nós vamos agora falar com a repórter Aline Barcelos, em Brasília. Boa noite, Aline. Parece que a doença já chegou a um presídio aí de Brasília, não é isso? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carol. É isso mesmo. No complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, um detento e 13 agentes penitenciários estão com o coronavírus. Além deles, há suspeita de que outros 20 agentes também possam estar infectados. Durante o balanço aqui dos dados apresentados no Palácio do Planalto, o governo informou que de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, cerca de 4 mil pessoas estão, sim, infectadas com a doença. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Torres, disse que 85% dos casos de coronavírus que são assintomáticos, que são de pessoas que não apresentam os sintomas, não devem ser identificados durante a pandemia. Disse também que na próxima segunda-feira o governo vai lançar um edital para as empresas brasileiras que produzem respiradores e também equipamentos de proteção. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Aline, pelas informações. E você vai ver a seguir, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, autoriza o uso da cloroquina em hospitais públicos da cidade. Um dos hotéis mais famosos do mundo, Copacabana Palace, vai fechar pela primeira vez em quase um século. Continue com a gente, nós voltamos já já. Na hora das compras, vá ao mercado sozinho. Tente ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Não toque em muitos produtos. Sempre que possível, pague com cartão. Evite moedas ou notas. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Foi dia de fila hoje em todo o Brasil. Muita gente procurou as agências da Caixa e também da Receita Federal para regularizar o CPF ou retirar o auxílio emergencial. Nessa quinta-feira, o governo depositou os R$ 600 na conta de 2,5 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único. Nós tenhamos milhões de pessoas nas agências. E o estado do Rio de Janeiro tem 122 mortes e mais de 2.200 casos confirmados de Covid-19. E apesar da indicação de isolamento social para evitar a propagação da doença, muita gente tem ido às ruas. Na colônia de pescadores de Copacabana.
Merece mesmo aplausos, né? De todos nós o desejo, né? É verdade. E a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje, então, que vai oferecer cloroquina para os pacientes com Covid-19, Marcelo, internados nos hospitais municipais, desde que haja prescrição médica e também a autorização do doente ou da família. Já o governo paulista informou que pela primeira vez a adesão à quarentena no estado caiu para menos da metade da população. Para quem sai às Nos ruas todos hospitais os dias... municipais. E a crise do novo coronavírus lançou a cloroquina no debate político. Mas nem entre os médicos existe consenso sobre o uso da droga no tratamento da Covid-19. O SBT Brasil ouviu a opinião de duas especialistas. Uma delas, a doutora Rosana Richman, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, é favorável ao uso. A Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos nesta quinta-feira. A repórter Carla Lucena tem as informações ao vivo. Oi, Carla, boa noite. Quais as propostas que foram aprovadas? Olá, Carolina, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a primeira proposta é que destina 2 bilhões de reais às santas casas. Esse dinheiro deve ser usado para a compra de medicamentos, insumos e materiais hospitalares. Como esse projeto ele já passou pelo Senado, agora só depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. O outro projeto determina a inclusão automática de famílias de baixa renda nas regras da tarifa social de energia elétrica. Nesse caso, essas pessoas vão ter direito a descontos na conta de luz. E, por fim, o projeto que suspende por 3 meses a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como o Serasa e o SPC. Essa regra só vai valer para quem ficou devedor depois de decretado o estado de calamidade. Bom, esses 2 últimos projetos ainda precisam ser votados no Senado. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações. E olha, com as famílias em isolamento por causa do novo coronavírus, o consumo de gás de cozinha, Marcelo, aumentou mais de 20%. Muitas revendedoras estão desabastecidas e algumas estão cobrando preços abusivos pelo botijão. Claudenice vende comida para fora. Além de correr para conseguir atender a demanda que aumentou devido à quarentena, ela tem outra preocupação. Por meio do telefone ou e-mail, e a gente vai até esse revendedor. Rússia e Arábia Saudita finalmente concordaram hoje em reduzir a produção de petróleo, já que a demanda diminuiu bastante com a crise do novo coronavírus e o preço assim despencou. O acordo foi costurado com a ajuda dos Estados Unidos, um dos países mais afetados pela Covid-19. Com mais de 16 mil mortes, os americanos ultrapassaram a Espanha e agora são o segundo país com mais vítimas no mundo. Diz o pesquisador. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixou hoje a UTI de um hospital em Londres, mas continua internado ainda sem previsão de alta. Reino Unido e França foram os países europeus que registraram o maior número de vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. No mundo todo, já são mais de 95 mil mortes. A gente se esforçando para deixar tudo menos doloroso. E você vai ver em instantes. Como famílias de diferentes religiões vão adaptar a celebração da Páscoa seguindo orientações das autoridades de saúde. É já já. Cuidados no elevador. Dê preferência às escadas, mas evite tocar o corrimão. Se o elevador estiver cheio, espere a próxima viagem. Use um lenço de papel para acionar. Pelo menos 7 cidades do litoral paulista instalaram bloqueios para impedir a entrada de turistas neste feriado. A medida segue a orientação para evitar a aglomeração de pessoas durante a quarentena abertos em para todo o receber estado. todos assim que acabar essa crise que a gente está passando no momento. A inflação ficou bem perto de zero em março. Foi o menor resultado para o mês desde 1994. Mas o custo da alimentação em casa subiu em meio à pandemia. Com os restaurantes e bares fechados. No 0 a 0. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai dar 6 meses de carência para financiamentos de imóveis novos com contratos assinados a partir da próxima segunda-feira. Essa medida faz parte de um pacote para facilitar o crédito imobiliário durante a pandemia de Covid-19 e pode evitar a demissão de mais de 1 milhão de trabalhadores. Com o novo aporte de 43 bilhões de reais. Condição de renegociar, de conversar. A Agência Nacional de Saúde aprovou o desbloqueio de quase 15 bilhões de reais da reserva técnica das operadoras de planos de saúde para auxiliar nos pagamentos de despesas durante o combate à Covid-19. Como contrapartida, os planos vão ter que atender inadimplentes durante a pandemia, mesmo aqueles com mais de 60 dias de atraso.
e devem oferecer opções de renegociação dos contratos. A medida será válida até 30 de junho. E com a pandemia, quem comprou ingresso para um evento ou passagens para voos que foram cancelados está agora sem saber o que fazer. Uma medida provisória liberou as empresas da obrigação de reembolsar esses consumidores. Ana comprou um ingresso para um show de... Isso não impede do consumidor entrar na justiça. E deu negativo o exame da mãe do recém-nascido que morreu pela Covid-19 em Natal. A Secretaria Municipal de Saúde investiga se o bebê contraiu o vírus ainda na barriga ou foi contaminado no hospital em que nasceu. Curada. E as celebrações da Semana Santa começaram com um público bem reduzido no Vaticano por causa da pandemia. Na Itália, o número de novos infectados e de mortes voltou a aumentar. Um mês inteiro de isolamento. Há exatos 100 dias, a China reportava os primeiros casos de pessoas infectadas por um vírus que até então era desconhecido. Desde então, a doença ganhou nome, levou milhares de vidas, abalou a economia mundial e mudou a maneira como nós vivemos e nos relacionamos. Filosofias orientais, a de viver um dia após o outro, fazendo a nossa parte e torcendo para tudo ficar bem. O desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi afastado por 180 dias por determinação do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de corrupção. O filho de Ciro Darlan e outros 3 suspeitos vão ficar em prisão domiciliar. Os denunciados teriam recebido cerca de R$1 milhão em um esquema de venda de sentenças. Em nota, o desembargador Ciro Darlan declarou-se surpreso e indignado por não ter sido ouvido antes do afastamento e negou as acusações. Nós não conseguimos contato com os advogados dos demais envolvidos. A Páscoa, uma das principais festas religiosas do mundo, tradicionalmente é celebrada em família. Mas isso deve mudar neste ano com a recomendação do isolamento social. Tradicionalmente, a família Medeiros se reúne durante a Páscoa, seja na Sexta-feira da Paixão ou mesmo no almoço do domingo. Mas com desejo e com gosto de um abraço pessoal. Uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã. Boa noite. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta sem as tradicionais taxas, você vai poder solicitar totalmente grátis a maquininha de cartão Cielo Zip, que não precisa de celular e você leva para onde quiser. Você vende, passa suas vendas na maquininha e o dinheiro cai direto na sua